Fernando, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse, claro, uma análise da vitória, uma análise do jogo. Eu queria saber também se os jogadores claramente deixaram tudo na quinta-feira e hoje, de novo, a impressão que correram mais do que até o time, mesmo na quinta, para pensando a semana toda. E tudo isso com um cenário que eles estão direito de margem atrasado, CLT atrasado, premiação atrasada e até as férias atrasadas. Queria que você falasse como é conviver com uma situação como essa, esses atrasos todos, e mesmo assim os jogadores mantendo a pegada em campo, e se você tem alguma previsão aqui que possa ser resolvida. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Falando do jogo e da disposição física dos jogadores, foi algo assim impressionante, porque a gente jogou na quinta-noite, tinha todo mundo um receio de como é que poderia se comportar fisicamente. E eu vou repetir uma frase que eu falei uma vez de maneira espontânea, agora não é mais espontânea. O jogador não é só músculo e osso, mas ele também é músculo e osso. Não é só parte biológica. O futebol é um fenômeno que a gente não consegue explicar só de maneira biológica. Se você pegar o Breno Bidon hoje, ele terminou o jogo melhor do que ele começou fisicamente. A gente não sabe, às vezes, o que acontece no jogo, que o estado anímico, a pessoa começa a desempenhar melhor. Para ele ir caindo, tinha até uma previsão de eu fazer uma mudança logo depois do Ranieri nele, e ele foi melhorando, e terminou correndo mais do que no primeiro tempo. E partindo para a tua segunda questão, eu acho que você mostra o tamanho do comprometimento dos jogadores. A diretoria está trabalhando para resolver essa situação. Existe uma previsão de ir pagando, acho que amanhã deve pagar alguma coisa. Mas eu quero ressaltar mais, aproveitar para ressaltar como os jogadores são comprometidos e como os jogadores estão criando conexão com a torcida. A torcida deu um show na quinta-feira e esses que vieram aqui deram um show hoje também. É muito importante essa conexão. A torcida do Corinthians, todo mundo sabe que ela é diferente, que ela empurra de maneira diferente e ela tem feito a diferença. E eu, particularmente, adoro estar aqui participando disso. E os jogadores estão cada vez mais imbuídos e empenhados em estabelecer essa conexão com o torcedor. E essa maneira deles se comportarem, mesmo com todos os problemas que existem hoje no Corinthians, que não são poucos, mostra o tamanho da fidelidade que os jogadores têm hoje em vestir a camisa do Corinthians. Aqui, boa noite, Jorge Central de Não. Após a partida, os torcedores gritaram: quinta-feira é guerra, você fica para o jogo da Libertadores da América na próxima quinta-feira, gente, no Rosário. Queria que você pudesse atualizar um pouquinho, então, a situação dos desfalques que o Corinthians pode ter para quinta-feira. Você teve agora, divulgado pelo clube, a questão do André, que foi uma lesão muscular grau 2, tem a questão ainda do Luiz Alberto também. Queria que você atualizasse se você poderá ter uma eventual volta, quem sabe, do Yuri para essa primeira partida, que você analisa isso, essa importância desse retorno, claro. O Yuri não está descartado, mas acho difícil o retorno do Yuri. O André está fora do jogo. Mas a gente hoje mostrou que tem time, que tem jogadores, a gente vai recuperando e resgatando os jogadores, no caso do Pedro Raul, que estão fazendo 2 gols nos últimos 2 jogos. E além de fazer os 2 gols, teve atuação muito importante. Jogou bem tecnicamente hoje, muito bem, jogou bem na marcação, ajudou muito o time. E a gente espera que ele continue. Eu tenho uma crença muito positiva em relação ao Pedro Raul. É um jogador que teve bons momentos no futebol brasileiro. No Goiás ele foi espetacular em 22, teve bem no Ceará ano passado. E aqui parece que é um reinício, um recomeço para ele. Boa noite. Então, pessoal, bem importantes, além do ataque, no Corinthians ainda ensinou, deixa eu só a situação, para essa semana singularizada. De Roberto com uma lesão na coxa no 2, o André com uma lesão no 2, tem a situação do Daniel, que está nesse manche, não sabe a situação dele. Os jogadores têm um desgaste. Um jogo importante que vai ser o jogo do Rosário. O que você pensa em armar o time para esse jogo? Como passar para a torcida, ficar confiante ter determinação do Internacional, que o time vai conseguir dar uma resposta nesse jogo para o Rosário? Obrigado. Eu acho que mais do que eu falar, a resposta em relação a isso foi o que os jogadores fizeram hoje. É muito difícil jogar aqui. Esse time está 10 jogos sem perder. E o Corinthians, nos últimos 5 jogos jogou aqui, perdeu 4. Então a resposta que o torcedor precisava era no jogo de hoje.
gente nunca sabe se vai ganhar o próximo jogo, se vai perder, se vai empatar. Em termos de resposta, de comportamento. E outra coisa, em relação à torcida, o torcedor mesmo, esse torcedor que acompanha, que é arquibancada, que teve no estádio, ele já viu uma coisa muito positiva na feira de eliminação. Em circunstâncias naturais, a coisa tinha passado. No tempo normal, porque aconteceu no jogo. Mas a gente não tem o controle do resultado do jogo. A gente consegue controlar nosso empenho, dedicação e a obediência que os jogadores tiveram. Então, acho que essa conexão, em relação à pergunta com a torcida, eu acho, como eu falei, a primeira questão que eu respondi, essa conexão está sendo criada e o torcedor percebe. E está sendo criada em condições não muito favoráveis. Os jogadores têm sido ótimos em relação àquilo que o torcedor corintiano mais gosta. Empenho, dedicação, luta. Isso aí a gente teve hoje, teve na quinta-feira, a gente faltou um pouco em Porto Alegre, que isso é um jogo que não pode faltar. Mas a maioria dos jogos, a imensa maioria dos jogadores se entregaram de corpo e alma para que o torcedor corintiano pudesse sorrir. Para continuar, vai ser o que acontece. Se você puder atualizar, você conversa com ele e vai contar com ele. O Memphis está muito próximo de assinar e se apresentar para treinar. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja terça. Não tem não posso sacramentar, mas está praticamente o negócio está totalmente fechado. Em relação ao Alan, é um jogador que eu conheço muito bem. Eu trouxe o Judeu Mazoala na Alemanha, era um garoto ainda que tinha ido muito para o Lira, testado. Não conseguiu se adaptar totalmente na Europa e voltou. Era um desconhecido, ele teve um momento muito bom comigo no Fluminense. E ele é um jogador que tem grande capacidade técnica, física, que gosta de jogar e também tem um jeito de jogar que se encaixa muito naquilo que eu penso no futebol. E como pessoa também ele é ótimo. Trabalhador, extremamente dedicado. O futebol ele vai rotular jogadores e vai desinformando os torcedores sobre o que é um jogador de verdade. Ele teve um momento que não conseguiu jogar no Flamengo, e aí os torcedores, rede social, essa coisa que acontece, que vai se alastrando, um efeito manada, as pessoas acabam não raciocinando muito, e tem muito jogador que esse efeito acaba destruindo muito talento. Muito jogador, principalmente os jovens. Fala, é isso aí. Não é o que falaram, tentaram convencer o torcedor corintiano, que era um jogador que colocava pro lado, coisas que eu fiquei sabendo que eu não acompanho. Ele é um jogador independente se ele vai jogar bem ou mal na minha. Se pegar a média de atuação comigo, que ele teve aqui comigo, ele está muito bem. E nos treinamentos, mesma coisa. Então, é um jogador, é uma das possibilidades. Não quer dizer que ele vai jogar titular ou não no próximo jogo, mas ele é uma das possibilidades. Eu conto ele como jogador titular, como outros. O Jesse foi titular boa parte da minha estada aqui no Corinthians, que pode jogar. E o Matheus Pereira também está muito bem. O Carrijo sempre tem entrado, jogou de clube, jogou titular, jogou bem também. Então, a gente tem duas opções. Aproveitando essa sua resposta, e tem uma coisa interessante no trabalho que você faz, que é essa coisa de recuperar a autoestima do jogador. Queria que você falasse do Pedro Raul, que voltou no ano hoje, segunda partida do Marco. Como é que você tem conversado com ele? O que você tem sentido dele? Para ele recuperando confiança, isso é importante no momento do papel. O Pedro Raul, como eu disse um pouco antes, ele teve um momento brilhante no jogo brasileiro, foi 22. Um time que pontuou muito pouco, ele quase foi o campeonato artilheiro do Campeonato Brasileiro, só não foi porque o Cano estava um dos anos que ele estava iluminado, 22 e 23 também, mas 22 ficou muito próximo. No finalzinho ali que decidiu que o Cano foi o seu artilheiro do campeonato. Depois ele foi pro Vasco, ele não conseguiu no Vasco e nem no Corinthians essa volta, no futebol mexicano também acho que também não conseguiu placar. Mas é um jogador que o que ele fez em 22, ele nos aprendeu a jogar futebol. Então, esse resgate de estima, a gente sempre espera que aconteça. Eu gosto de contribuir com isso, gosto mesmo. Fico muito feliz quando eu consigo. Obviamente que a gente não consegue com tudo, mas essa sinalização positiva que ele está dando enche a gente de bastante alegria aqui dentro. É um jogador que é querido pelo grupo, é um jogador que trabalha, desde que eu estou aqui, eu não tenho uma queixa do Pedro em relação ao comportamento no campo de trabalho. Sempre se dedicou e precisava de recuperar estima, confiança, para as coisas pudessem voltar a acontecer. E eu espero que esse seja só um começo daquilo que ele pode fazer pelo Corinthians.
Voltando ainda na questão do Memphis, virar na página da renovação do contrato dele, sobre os próximos dias, o próximo tema, a próxima pauta vai ser como o Memphis vai visitar os gramados. Né? O Memphis não treina, ele está rolando a terminar da polícia, porque faz 40 dias, ele treinando com o grupo, ele não joga no desde o dia 15 de março, o que ele pensa em fazer com que o caminho dessa cumpra essas etapas, sem virar expectativas aceleradas do torcedor. Eventualmente, se ele assinasse, por exemplo, um contrato amanhã, ele estaria no grupo que viajaria para a Argentina? Não tem chance, né? A gente não sabe se ele vai poder ser regularizado no BID. Então, não sei se vai ter tempo hábil documentação para ele poder estrear na quinta-feira. Mas ele precisa manter o treinamento, obviamente é diferente. Ele já teve uma ida ao clube, ele fez os testes dele, estão dentro da média. Ele está com o percentual de grupo abaixo, ele está com de força a média do grupo. Então o Memphis está apto à condição dele individual de contribuir. Nesse sentido. Agora eu não sei, quando for jogo, quando a gente for treinar, eu não quero criar uma expectativa de que se ele vai jogar, não, porque eu não conversei com ele ainda, pessoalmente, para saber como ele está. Mas ele não vai chegar em condições ruins, não. Ele está em uma boa condição geral para realizar os trabalhos. Isso que você chegou ao Corinthians, a sua equipe mais vencendo na Série A. Nenhuma equipe teve tantas vitórias. Embora as plataformas recuperaram essa estatística. Como que você recebe essa estatística? Se você tiver alguma análise até agora, para passagem pelo Eu vou falar primeiro de uma coisa pessoal, da minha alegria de estar aqui. Tenho muita alegria de estar aqui. Estou feliz mesmo, muito feliz. E eu quero que essa felicidade se estenda por máximo de tempo possível. É muito bom de ter voltado ao Corinthians. E aqui na minha região, na Zona Leste de São Paulo, consigo levar meu filho para a escola e fazer a coisa que eu mais gosto, que é dar treino. As duas coisas que eu mais gosto: dar treino, dirigir um time de futebol e estar com a minha família. Então eu estou extremamente feliz de estar aqui no Corinthians. E em relação a esse desempenho, eu atribuo muito a dedicação dos jogadores à maneira como eles me receberam. A gente teve uma conexão muito forte desde o começo, desde o jogo da Platense. E obviamente que não é uma coisa linear, a gente não consegue ganhar todos os jogos jogar muito bem. Mas o jogo de hoje especificamente era um jogo muito importante, que mostra muita coisa sobre o trabalho que a gente tem feito junto. Acho que ninguém esperava que a gente fosse correr tanto como a gente correu hoje. Sinceramente, foi uma das partidas que eu mais gostei, se não a que eu mais gostei desde que eu estou aqui. Não foi a mais brilhante tecnicamente, mas em termos de entrega, de dedicação, de superação, da dificuldade que era o jogo, de pegar um time que estava descansando durante 10, descansando entre aspas, se preparando durante 10 dias para nos enfrentar, cheio de confiança, de 10 jogos de vencibilidade. Eu acho que foi um jogo muito, muito emblemático, de maneira positiva, a minha avaliação. E eu espero que esse momento, que a gente continue trabalhando muito forte, cada vez com mais profundidade, para poder resgatando jogadores e produzindo cada vez mais também e criando, como eu disse, cada vez mais conexão com o torcedor. Porque eu acho que quando a torcida do Corinthians ela abraça um time com muita força e o time responde, aí a chance disso correr de uma maneira muito bonita é muito grande. Obrigado. Boa noite a todos.